Começando aqui mais uma aula, onde o tema da vez vai ser Fisiologia, mais especificamente tratando sobre o capítulo 25 do Guyton, 12ª edição, que se trata do seguinte tema: os compartimentos dos líquidos corporais, líquidos extracelular e intracelular, líquido intersticial e edema. Então, vai se preparando aí, que eu acho que essa aqui vai ser a aula mais longa que eu já gravei até agora, e provavelmente talvez eu vá dividir ela em duas partes, dependendo de quanto tempo durar essa gravação. Então, começando aqui, a gente tem que entender que o nosso corpo, ele vai ter água em toda a sua composição. A gente vai ver aqui mais para frente a porcentagem certinha de água que nosso corpo vai ter. Porém, a gente tem que entender primeiramente como é que esse líquido vai entrar e esse líquido vai sair. Então, o Guyton, nosso livro de referência, ele nos dá como uma espécie de paciente um homem de 1,70 de altura, 70 quilos. Aí ele dá os seguintes valores, né, para esse homem de 1,70 e 70 quilos. Que seria entrada de 2.100 ml de água por ingestão, ou seja, bebendo água, ou seja, 2 litros e 100 ml. E 200 ml por oxidação de carboidratos através da alimentação. Ou seja, os carboidratos que ele ingere pela alimentação vai acabar oxidando dentro do nosso corpo e liberando cerca de 200 ml de água. E isso somado com a ingestão de água normal vai dar uma ingestão total cerca de 2.300 ml. E a saída de água pela urina, que vai ser nosso principal método de saída de água, vai ser algo em torno de 1.400 ml. Além disso, a gente vai ter outros tipos de perda de água, que seriam as perdas insensíveis, que são as perdas que a gente não sente quando está perdendo, que seria do trato respiratório e a difusão da pele. O trato respiratório é basicamente quando a gente está respirando aqui, a gente está perdendo água, só que a gente não sente isso. E a difusão da pele é a mesma coisa. A todo momento a gente tá perdendo água por difusão pela pele. Porém, em nenhum dos dois casos aqui a gente vai sentir. Em cada um deles dois vai sair mais ou menos 350 ml. Pelo suor vai sair algo como 100 ml e pelas fezes vai sair algo como 100 ml também, dando um total de perda de cerca de 2.300 ml. Isso lembrando, no nosso paciente fisiológico que o nosso livro dá, um homem de 1,70, 70 quilos. Porém, o que é que o livro quer dizer com isso? Ele quer dizer que a ingestão e a saída de água vão ser equivalentes. E a gente vai considerar as próximas situações, próximas explicações baseadas nisso. Que a perda de água e a saída de água são equivalentes. Então lembra disso. Então, vou falar aqui sobre os compartimentos do líquido corporal. O nosso livro ele fala que esse homem adulto de 70 quilos, que é o nosso paciente fisiológico, ele vai ter 60% da massa do seu corpo composta de água. A mulher e o recém-nascido, eles vão ter uma disposição de água corporal um pouco diferente. A mulher vai ter 50% do peso, 10% a menos que o homem, nesse caso aqui. Por que isso acontece? Porque as mulheres têm uma tendência por si só, tendência fisiológica, de terem mais tecido adiposo do que os homens. E tecido adiposo, ele retém menos líquido. Já o tecido muscular, que é o que é mais presente nos homens, ele vai reter mais líquido. Lembrando, isso são valores hipotéticos, imaginários, valores fisiológicos que o nosso livro dá. Claro que, obviamente, vai ter alguma mulher que vai ter a porcentagem de líquido maior que algum homem por aí. Porém, o nosso livro ele nos dá valores fictícios baseados num homem e numa mulher fisiológicos, de acordo com, eu não quero falar normalidade, mas de acordo com o padrão fisiológico que nosso corpo tem. E também vai ter uma diferença aqui em recém-nascidos, onde eles vão ter a maior parte do peso de água, 70 a 75% do peso. Então, desses 60% aqui, falando agora, voltando para o nosso homem fisiológico, desses 60% de água, do peso corporal de água,
40% desses 60 vai ser de líquido intracelular, que é o líquido que está dentro da nossa célula, e 20% vai ser do líquido extracelular. Então, vamos lá. 40% do líquido intracelular, líquido está dentro da célula. Já o nosso líquido extracelular, ele vai ter algumas divisões de líquido extracelular. Então, quais são essas divisões? São o plasma sanguíneo, o espaço intersticial e o espaço transcelular. Falando então especificamente um pouquinho sobre cada um desses locais onde o líquido extracelular vai residir, a gente vai ter aqui primeiramente o plasma. O plasma vai ser esse líquido mais amarelado que vai compor mais ou menos 55% do nosso sangue e o plasma ele em si ele vai ser composto mais ou menos de 90% de água e vai se encontrar dissolvidos algumas proteínas, açúcares, gorduras e sais minerais. Em segundo lugar, aqui o espaço intersticial. O espaço intersticial, aqui eu botei só uma lâmina aleatória aqui, só para vocês entenderem mais ou menos o que é o espaço intersticial. Eu vou pretendo fazer uma aula mais para frente só sobre isso, que ele vai estar um pouco melhor no capítulo 14 do Guyton. Porém, só basicamente falando, o espaço intersticial vai ser esse espaço aqui entre as células, que no meio desse espaço aqui vai estar correndo a linfa. E por último aqui o líquido transcelular, que basicamente não tem muito o que falar, são os líquidos dos espaços sinoviais, peritoneais, pericárdicos, intraoculares e o líquido cefalorraquidiano. Então, o nosso líquido extracelular e nosso líquido intracelular, eu vou começar a me referir aqui com o extracelular como leque e o intracelular como leak aqui para facilitar. Então, eles vão ter alguns componentes principais aqui. Quando a gente vai falar do leque, o componente principal que a gente vai falar vai ser o sódio. E o bicarbonato também vai ser um que a gente vai falar bastante. E quando a gente fala do leak, os componentes principais são o potássio, o magnésio, ânions, proteínas e fosfato. Então, anteriormente eu tinha colocado aqui que sempre vai estar ocorrendo trocas entre o líquido intracelular e o líquido extracelular. Então, o nosso corpo ele tem que estar num estado de homeostase, num estado de equilíbrio. E esses nossos líquidos intra e extracelular não são diferentes. Eles vão ter que estar em uma semelhança ali na questão da quantidade de soluto e de solvente, que a gente vai mais pra frente aqui. Porém, a gente tem que entender basicamente aqui quem são os responsáveis por essa regulação, por essa troca entre o líquido intercelular e o líquido extracelular. Os responsáveis são as forças hidrostáticas e as forças coloidosmóticas. Aí, falando bem por cima aqui, a gente, porque esse assunto é melhor tratado também no capítulo 14, que eu vou fazer uma aula urgente sobre isso. Então, basicamente, a força hidrostática é a força que a água faz sobre as paredes do vaso e a força coloidosmótica são as forças que as proteínas causam pela força de atração delas. E são essas duas basicamente que vão fazer a regulação da troca entre o líquido e o leque. Então, a gente tem que entender agora um conceito principal dessa aula aqui. Ó, fixa aqui, fixa. Conceito principal aqui da aula: osmose. Osmose vai ser a passagem de água por meio de uma membrana semipermeável de um meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então vamos lá. Passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Vai ter um meio aqui que vai ter menos moléculas e um meio que vai ter mais moléculas. Então, o meio que tiver menos molécula vai ser menos concentrado. O meio que tiver mais molécula vai ser mais concentrado. E a água H2O sempre vai passar do meio menos concentrado para o mais concentrado. Por quê? Vai passar desse meio menos concentrado para o mais concentrado para poder regular a concentração dos dois para eles ficarem em um nível similar. Eu sei que parece confuso agora, mas mais para frente vai dar para entender melhor. Porém,
A osmose aqui é o termo principal da nossa aula. Tem que saber de qual é salteado esse negócio. Então vamos lá. De novo. Osmose é a passagem de água de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Passagem de água, H2O. Lembra disso. E a gente vai ter outro conceito aqui que vai ser a osmolaridade. Se eu falo, por exemplo, essa substância aqui ela tem uma maior osmolaridade do que essa. Essa aqui da direita tem uma maior osmolaridade que a da esquerda. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa substância da direita tem mais partículas, é mais concentrada do que a da esquerda. Então, sempre que eu falar aqui que uma substância ela tem mais osmolaridade do que a outra, significa que ela é mais concentrada, significa que ela tem mais partículas. Então, agora uma parte vai começar a partezinha realmente chata desse capítulo. Se você achou que até agora já estava chato, agora vai começar de verdade. Então, a gente vai ter aqui a solução menos concentrada e a solução mais concentrada. E a gente vai ter um tipo de solução chamada isotônica. Uma solução isotônica é uma solução que vai ter a mesma quantidade de água e de moléculas tanto no líquido intracelular como no líquido extracelular, tanto no leque quanto no líquido. E basicamente qual é o nosso isotônico principal que a gente pensa aqui? Nosso corpo. Os líquidos do nosso corpo eles são isotônicos. Eles têm a mesma concentração de água e de soluto, tanto no meio intracelular quanto no meio extracelular. Agora a gente tem que entender agora o que é um meio hipotônico. A gente tinha aqui o isotônico, que era um meio que tinha a mesma concentração de soluto, tanto em líquido quanto em leque. E agora a gente vai ter um meio hipotônico. Quando a gente tem um meio hipotônico, significa que o nosso leque, o líquido extracelular, o líquido que está fora da célula, ele vai ter menor concentração. Ou seja, vai ser assim, ó, vai ter menos partículas. Então aqui eu botei menor concentração de soluto em líquido extracelular. Ou seja, vai ter menos partículas no líquido extracelular. Ou seja, vai ter muita água, muito H2O para pouco soluto. Como é o caso aqui, tem muita água para pouco soluto. Tem a mesma quantidade de água nos dois meios, porém nesse meio aqui tem menos partículas. Solutos são as partículas. Agora que não sei se eu falei antes, mas é isso. Solutos são as partículas. Vai ter muita água para pouco soluto, ok? Isso significa, se tem muita água para pouco soluto, significa que esse é um líquido menos osmótico. Que lembra aqui que eu falei? Osmolaridade é o número de partículas em uma solução. Ou seja, uma solução que ela é menos osmótica significa que ela tem menos partículas, significa que ela tem menos moléculas. E uma solução que ela é mais osmótica é uma solução que ela vai ter mais partículas, que vai ter mais moléculas, que vai ser mais concentrada. E quando a gente está falando de um meio hipotônico, é um líquido menos osmótico, porque ele tem a menor concentração. Então, o que vai acontecer com um líquido que tem a menor concentração? Voltamos aqui para o nosso princípio da osmose. Osmose é a passagem de água de uma membrana semipermeável de um meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, se a gente tem um meio hipotônico aqui, o meio hipotônico é o meio que tem a menor concentração. Ou seja, se ele tem a menor concentração, o que é que ele vai fazer? Ele vai dar essa água. Ele vai dar essa água para o outro líquido. No caso aqui, se a menor concentração está no soluto em leque, ou seja, no líquido extracelular, então ele vai começar a dar água para o líquido intracelular. Voltando aqui então, vamos voltar aqui para a osmose, porque a gente não pode de jeito nenhum esquecer esse princípio da osmose aqui. É a peça principal do nosso estudo aqui. Então vamos lá de novo. Até mudei aqui o efeito de voz que é para fixar bem. Vamos lá. Osmose
é a passagem de água por um meio menos concentrado, ou seja, um meio hipotônico, que é o que a gente está vendo ali, para o meio mais concentrado. Então aqui, nosso meio hipotônico vai ser o meio de menor concentração. E o que acontece com o meio de menor concentração? Ele passa a água para o meio de maior concentração. Ponto final. E aqui a gente vai ter um meio hipertônico, que vai ser um meio mais concentrado, um meio mais osmótico, um meio que vai ter muita partícula, muito soluto para pouca água. Ou seja, vai ser esse outro meio aqui. Esse meio aqui é o hipotônico, que é pouca partícula para muita água, e esse aqui é o meio hipertônico, que é muita partícula para pouca água. E o que é que vai acontecer? Vai ocorrer o efeito da osmose de novo. Vamos de novo voltar para a osmose. Vou repetir quantas vezes for necessário isso aqui. Quantas vezes? Porque tem que fixar bem isso aqui. Osmose é a passagem de água de um meio menos concentrado para o meio mais concentrado. O meio menos concentrado vai ser o hipotônico. O meio mais concentrado vai ser o hipertônico. Então, o que é que vai acontecer com o meio hipertônico durante a osmose? Durante esse processo de transferência de água, ele vai receber a água. Por quê? A osmose é a passagem de água do meio menos concentrado para o mais concentrado. Ou seja, o meio mais concentrado ele vai receber água. Então, é isso. O meio, vamos lá de novo. Osmose, passagem de água de um meio menos concentrado, que é o hipotônico, para o meio mais concentrado, hipertônico. Então, vamos fazer uma associaçãozinha aqui. A gente tem o nosso fluido sanguíneo. Vamos supor aqui, nosso leque, nosso plasma sanguíneo, que está nas nossas veias, nossas artérias. Aí vamos supor que eu acabe inserindo algum tipo de líquido hipotônico no meu leque, na minha corrente sanguínea, que tem um plasma, que é meu leque. Então, o que é que vai acontecer se eu insiro algum tipo de solução hipotônica dentro do meu leque? Vamos lá. Se eu insiro uma solução hipotônica dentro de um meio isotônico, que é o meu fluidos corporais, ele é um meio isotônico. Então, a concentração do soluto no meu leque, ele vai diminuir. Ou seja, vai ter mais água dentro do meu leque. Vai ter mais água para menos partículas. E o que é que vai acontecer? Essa essa água vai começar a sair do leque, que é agora o meio de menor concentração, e vai passar para o leak, que é o meio de maior concentração. Osmose é sempre isso. Um meio a água H2O saindo do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Aqui, então, a gente tendo compreendido o que é um meio isotônico, hipotônico e hipertônico, tem outros dois termos aqui que a gente vai ter que compreender agora, que são a hiponatremia e a hipernatremia. Então, o que basicamente é isso aqui? Hiponatremia é a perda de sódio no líquido extracelular. E a hipernatremia é o excesso de sódio no meio extracelular. Então, a gente tem aqui os valores normais de sódio que são entre 135 a 145 miliequivalentes por litro. Lembra disso? 135 a 145 miliequivalentes por litro. Começando aqui então com a hiponatremia. Como eu já falei aqui, a hiponatremia vai ser a perda de sódio em líquido extracelular, em leque. Isso normalmente vai ser causado por vômito, diarreia ou, em raríssimos casos, ingestão em excesso de água. Então, o que vai acontecer quando a gente perde sódio no leque? Como a gente viu antes aqui, deixa eu achar aqui.
O componente principal do leque vai ser justamente o sódio. Então, se a gente acaba ocorrendo a perda de sódio em leque, então o que está acontecendo? Está caindo o número de partículas em leque. Ou seja, se está caindo o número de partículas, está caindo a osmolaridade. Se está caindo a osmolaridade, significa que o meio extracelular, o líquido extracelular, o leque, ele está se tornando um meio menos concentrado. Ou seja, ele está sendo transformado em um meio hipotônico, um meio de menor concentração. Então, quando isso acontece, a gente vai ter dois tipos de ajuste fisiológico. A gente vai ter o ajuste fisiológico lento e o ajuste fisiológico rápido. O lento a gente considera que é, entre aspas, o bom, e o ajuste fisiológico rápido a gente considera como sendo o ruim, ok? Então, a hiponatremia é a perda de sódio no leque. Quando o leque está perdendo sódio, ele está diminuindo a osmolaridade dele, ele está perdendo concentração, ele está se transformando no meio hipotônico. E para o nosso corpo ajustar isso, voltar, transformar o leque e o líquido em meios isotônicos, meios iguais, ele tem dois tipos de ajustes que ele vai fazer por si só, sem nenhuma interferência de nós médicos. Vai ter o ajuste bom, que vai ser o ajuste lento, que vai funcionar da seguinte forma. O nosso corpo, ele vai começar a perder o sódio dentro do leque e vai diminuir a osmolaridade do leque, ok? Então, quando isso acontece de uma forma gradativa, essa perda de sódio não acontece de uma forma mais lenta, o que acontece? O nosso processo da osmose, ele não acaba acontecendo. Não ocorre a passagem de água do meio menos concentrado para o mais concentrado. Os nossos neurônios, que são as células principais do sistema nervoso central, eles vão começar a doar sódio, potássio e alguns outros componentes para dentro desse leque do líquido extracelular. E isso vai resultar no ajuste, no equilíbrio, no retorno do leque para um meio isotônico. Isso é a forma boa que nosso corpo consegue tratar. É uma forma que não vai causar basicamente nenhum tipo de dano ao nosso corpo, não vai causar nenhum risco para a gente. Falando então aqui sobre o ajuste rápido, que seria o ruim, então vai acontecer a mesma coisa, vai cair a osmolaridade no leque devido à perda do sódio, porém, nesse caso aqui, essa perda de sódio vai ser uma perda de sódio brusca, vai ser uma perda de sódio rápida, de um minuto para o outro, assim. E quando essa perda de sódio rápida acontece que a osmose também vai suceder. E quando a osmose acontece, lembrando, vamos de novo para o termo da osmose. O que é osmose? É quando a água passa de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Então aqui, o que é que vai acontecer? Nosso leque é o meio que está menos concentrado, correto? Porque perdeu o sódio, perdeu as partículas. Então, quando isso acontece, acaba que a água ela vai sair desse nosso leque, porque ele é um meio menos concentrado. Quando essa água sair, ela vai acabar entrando nessas células aqui que nos ajudaram anteriormente, que são nossos neurônios, e vai começar a encher eles de água. E quando ocorre esse inchaço de água, ocorre uma coisa que a gente chama de edema intracelular, que eu não vou tratar agora especificamente na hiponatremia, porque eu quero falar mais especificamente dele quando a gente falar de hipernatremia, porque também tem muito a ver, ok? Porém, a gente tem que só entender isso. O ajuste rápido é ruim, porque ele vai acabar gerando um inchaço nos neurônios, um maior acúmulo de água nos neurônios. E aqui a gente vai ter o ajuste não fisiológico, o ajuste que não é feito pelo nosso corpo, é feito pelo meio externo, pelos médicos. Nós médicos vamos fazer esse ajuste na hiponatremia. E a gente vai ver agora, que eu vou passar para o pente agora, que a gente vai ver o que é que pode causar esse ajuste quando feito da forma errada.
Então, agora que vocês pensem comigo, a gente tinha um valor de sódio no nosso corpo que podia variar de 135 mil equivalentes por litro até 145 mil equivalentes por litro. Quando ocorre essa queda no nível de sódio, como a gente já viu antes aqui, vai acontecer a queda da osmolaridade e o leque ele vai acabar se tornando em um meio hipotônico, ou seja, o meio de menor concentração. E aí, vamos supor que aconteceu aquele ajuste fisiológico bom. O neurônio foi lá e emprestou o sódio, o potássio pro nosso leque. E ele voltou a ser um meio isotônico, junto com o líquido. Então, o que é que. Então, vamos supor que essa pessoa que passou por esse período de desidratação acabou tendo que ir ao médico. A gente tem um conceito aqui que o máximo de aumento de sódio que pode ser feito por um dia, durante o período de um dia, é de 10 mil equivalentes por litro. Então, significa o seguinte: se a pessoa chegou com hiponatremia, significa que os níveis de sódio dela estavam abaixo, ou seja, estavam em torno de 110, 100, algo assim, 100 mil equivalentes por litro. E a gente sabe que o máximo que se pode aumentar em um dia é de 10 mil equivalentes. Ou seja, se estava em 100, durante um dia eu posso aumentar no máximo até 110. Depois no dia seguinte no máximo até 120, no dia seguinte no máximo até 130 e assim vai até alcançar um meio isotônico novamente. Então, se acontece do médico acabar elevando esse nível de sódio mais do que o recomendado, então pode acontecer um negócio que a gente conhece como desmielinização. O que seria isso? Vamos imaginar aqui um ambiente onde o ajuste fisiológico ele já aconteceu. Os neurônios já foram e emprestaram o sódio e os outros componentes para o leque e já aconteceu e nossas células já estão em forma isotônica, estão em equilíbrio aqui. Aí vai lá eu, médico, e vou fazer e sem saber desse que já ocorreu essa regulação fisiológica, vou lá e aumento o nível de sódio do meu paciente, injetando nele soro fisiológico. Então, o que é que vai acontecer? Vamos ver aqui. Se eu aumento a ingestão de sódio, então vai começar a crescer mais partículas de sódio dentro do leque. Se eu estou injetando mais partículas de sódio dentro do leque, então o que é que aconteceu com o leque? O leque ele acabou de virar um meio hipertônico. Ele acabou de ter muitas partículas, agora ele tem muitas partículas para pouca água. Ou seja, aumentou a osmolaridade dele. Então, se ele virou um meio hipertônico agora, a água que está aqui no líquido, vai começar a passar pro nosso leque. Então, o que é que vai acontecer aqui? O nosso leak aqui que a gente fala que está passando água pro leque, esse leak nada mais é que os próprios neurônios. Os mesmos neurônios que ajudaram a gente anteriormente, agora eles vão estar doando água para o leque, fazendo o processo de osmose. Então, quando o neurônio aqui ele está doando essa água, ele acaba meio que murchando. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai diminuir aqui, vai acabar diminuindo, porque esse meio aqui ele tem que crescer a quantidade de água dele para poder atingir um meio isotônico de novo, para a concentração dos dois estarem iguais. Quando esse neurônio aqui ele encolhe, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um processo que a gente conhece como lisa. O processo de lisa não vai ser nada mais do que o processo de destruição ou quebra das células que vão formar a bainha de mielina no nosso neurônio. Então, eu deixei aqui a imagem de um neurônio, que aqui a gente vai ter o corpo, que vai estar se estendendo nos dendritos aqui, e vai descer aqui o corpo vai se converter aqui no axônio. O axônio ele vai estar cercado por uma bainha de mielina
ela é produzida principalmente por essas células aqui chamadas células de Schwann. Então, a desmineralização, o processo de Lisa, ela vai ser justamente a quebra dessas moléculas que formam a bainha de mielina, a quebra principalmente das células de Schwann. E essa quebra das células de Schwann, essa quebra da bainha de mielina, vai trazer alguns sintomas para o nosso paciente, como por exemplo, alterações na sensibilidade dele, perda de visão, perda de equilíbrio, etc. Vários sintomas que estão relacionados ao sistema nervoso central. Falando então agora sobre a hipernatremia, que é nada mais que o aumento de sódio no líquido extracelular no nosso leque, e esse sódio vai fazer com que aumente a osmolaridade do nosso leque, o tornando nesse caso aqui um meio hipertônico, ou seja, que tem maior concentração. Esse caso de hipernatremia ele é bem raro de acontecer, porém, e ele vai se dar basicamente por ou para a pessoa correr perda de água, como por exemplo, uma situação muito específica, quando ela tivesse um ambiente extremamente seco, como um deserto, por exemplo, ou em alguns casos, basicamente porque a pessoa não bebe água, ou porque tem algum distúrbio, ou porque esquece, basicamente, ou por seja alguma criança, por exemplo. Bom, quando acontece a hipernatremia no nosso corpo, o nosso próprio corpo ele vai ativar um mecanismo de defesa que existe uma coisa chamada centro de sede, que na região lateral do nosso hipotálamo, que vai contra, que quando ocorre essa hipernatremia, ele vai começar a enviar sinais para o nosso corpo que a gente tem que ingerir mais água. E além disso, vai ter um hormônio chamado ADH, hormônio antidiurético, que vai atuar a nível renal, fazendo com que a água não seja mais expelida pelo nosso corpo, que o nosso corpo começa a reter mais água. E vai haver um ajuste fisiológico da hipernatremia da mesma forma que houve na hiponatremia. Ou seja, aqui o meio ele vai estar em maior osmolaridade e nesse caso aqui, por o meio a hipernatremia fazer o leque ser um meio hipertônico, nesse caso aqui é ele que vai começar, o leque vai começar a doar sódio para e outros compostos para os nossos neurônios. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aula sobre o capítulo 25 do Guyton. Lembrando aqui que eu não falei nessa aula sobre os edemas, porque eu pretendo fazer um vídeo especificamente falando sobre cada um deles. Então, essa aqui foi a aula. Se você gostou, é só deixar o like aqui embaixo e recomendá-la para alguém. Até a próxima.